Dando continuidade às videoaulas sobre relações e funções, a gente tem aqui, após apresentar exemplos intuitivos de relações na matemática, definição de relação, a gente apresenta aqui um exemplo de relação e vamos ver segundo as características da definição. Então aqui eu tenho o meu conjunto dos reais e tenho a relação menor igual. Então a gente vai, aplicando a definição, a gente vai dizer que a relação menor igual ele é um subconjunto de R2. R2 é o quê? É os reais cartesianos reais. Então a gente tem que o domínio. Então, primeiras conceitos de definição, né? O domínio dessa relação menor igual é o primeiro conjunto aqui, que é o R, e o contradomínio dessa relação aqui também é o conjunto dos números reais, né? No caso, o domínio, a gente está olhando para esse conjunto aqui, né? O primeiro, né? Ou conjunto de partida. E o contradomínio, a gente está olhando para esse conjunto aqui, que é o conjunto de chegada, né? Então, o elemento sai daqui, chega aqui pela relação menor ou igual, certo? Nas notações, né? A gente tem que 2 é menor ou igual a 3. Logo, pela definição de relação, a gente tem que o par 2, 3, ele pertence à relação menor ou igual, certo? Outro exemplo aqui, né? A gente tem que 7, ele não é menor ou igual a 4. Logo, a gente pode escrever que o 7 e o 4, ele não pertence a essa relação menor ou igual aqui. Bom, a gente pode fazer algumas coisas a mais aqui, né? Ctrl A. Vou apagar aqui, certo? Então a gente tem que essa relação, como ela é um subconjunto dos reais cartesiano, os reais, né? E esse reais aqui é o R2, né? Isso quer dizer que a gente pode representar essa relação aqui por um sistema de eixos, né? Então eu coloco aqui um, um eixo horizontal, vertical, um eixo horizontal, né? Representando cada ponto desse plano aqui vai ser um ponto de A, B. Aqui eu posso marcar os valores, 1, 2, 3, por exemplo, né? Menos 1, menos 2 e menos 3, certo? E posso verificar alguns pontos aqui que pertencem a essa relação. Então, por exemplo, esse ponto 1 aqui, 1 aqui, ele pertence à relação, né? Pois 1 é menor ou igual a 1, logo, o 1 pertence à relação menor ou igual. Outro ponto que pertence a essa relação é o ponto 0, 0. Se eu pegar esse ponto daqui, ele é o quê? Ele é menos 1 em x e 1 em y. Como menos 1 é menor ou igual a 1, a gente tem que menos 1 e 1 pertence à relação. Então, esse ponto aqui é um ponto que pertence a essa relação menor ou igual. Já se eu pegar do outro lado aqui, vou pegar esse aqui é o quê? Esse aqui seria 1 em x e menos 1 em y. A gente tem que 1 não é menor ou igual a menos 1. Logo, o par 1 e menos 1, ele não pertence à relação menor ou igual, certo? Então, esse é um ponto aqui que não está nessa relação. Bom, a gente pode encontrar essa relação aqui de um jeito bem interessante, né? Se a gente traçar a reta y igual a x, isso aqui é a reta que passa pela origem e pelo ponto 1 e 1, né? Então, essa reta aqui, vou colocar de uma outra cor aqui, por exemplo. Opa! Vou colocar essas retas numa cor azul, só para a gente representar. Essa reta aqui é uma reta que pertence a essa relação. Todos os pontos dessa reta, as coordenadas x é igual à coordenada y, certo? Se eu pegar um ponto abaixo dessa reta aqui, um ponto de coordenada xy, acontece o quê? O meu x ele é maior do que o y. Então, se eu pegar esse ponto aqui, por exemplo,
que é o ponto 2 e 1, eu tenho que 2 não é menor ou igual a 1. Então, abaixo dessa reta, eu tenho todos os pontos que não pertencem à relação. Já acima da reta, se eu pegar qualquer ponto aqui, o ponto que a gente pegou, o menos 1 e 1, por exemplo, ele pertence à relação. Então, a gente consegue representar graficamente essa relação por uma região no plano. Isso, nesse caso, porque a própria relação é um subconjunto do plano, certo? A gente vai ver outros exemplos em que a gente consegue representar relações dessa mesma maneira.